em que estive cantando pela manhã, dando aula ali na classe do Panorama Bíblico, cantando agora à noite e pregando aquilo que de mais importante se tem, que é a palavra de Deus. E eis que o Senhor, Rosiane, me deixou vivo até aqui. Então, que o Senhor possa abençoar a minha voz aqui ao longo da exposição dessa noite, mas que acima de tudo, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus possa fazer morada e transformação na vida de cada um que aqui está essa noite e na vida também daqueles que nos dão a alegria de nos visitar. E dizer para você que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui na nossa igreja, na nossa família, que você se sinta muito à vontade e que você possa não só voltar outras vezes, mas decidir ficar, fazer parte e celebrar e comungar da mesma fé que nós temos, que é a fé no nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. E essa noite eu quero de modo especial convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 130, versos de 1 a 8. Salmo de número 130, versos de 1 a 8. Texto que já é bastante conhecido de boa parte dos irmãos, das irmãs, mas que traz muitas verdades. Vamos ler aquilo que está na palavra de Deus, Salmo 130, versos de 1 a 8. Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta minha voz, ó Senhor. Dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a Te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em Sua palavra depositei a minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Amém? Pai, abençoa essa palavra, que o Senhor possa tocar aos nossos corações e que no nome de Jesus seja mais uma vez noite de transformação, noite de quebrantamento nas nossas vidas. É assim que nós oramos, é assim que nós colocamos no teu altar, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero refletir com vocês hoje sobre a perspectiva do sofrimento. E isso é uma realidade que a maioria de nós já passou em diversos graus. Desde pequenos sofrimentos a sofrimentos em níveis médios e sofrimentos em níveis assim que a gente pode considerar muito grandes, muito terríveis, extremos. E nós estamos novamente vivenciando dias de muito sofrimento, com o aumento dos casos de Covid, de chikungunya, de gripe, ou seja, como nós temos falado aqui de modo exaustivo, muitas pessoas queridas nossas estão passando por essa situação de dificuldade novamente. A nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado. Os dias não são fáceis, as coisas estão complicadas, mas nós somos desafiados a esperar no Senhor, e esperar nele cura, esperar nele a restauração da nossa saúde. Só que, biblicamente falando, é através do sofrimento que nós muitas vezes vamos amadurecer. É que nós muitas vezes vamos conseguir compreender e saber agir diante das lutas que a vida nos impõe, das lutas que a vida coloca para que enfrentamos todos os dias. E diante da leitura que nós acabamos de fazer, é importante entender que os salmos são diferentes. Existem blocos
diferentes dentro do conjunto dos 150 capítulos que compõem o livro de Salmos. E do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, nós temos os chamados cânticos de peregrinação. Eu falei um pouquinho isso na mensagem que eu preguei há umas semanas atrás. Nos tempos antigos do povo de Israel, o povo recebeu uma orientação do Senhor, que eles deveriam ir 3 vezes ao ano a grandes festas. E quais festas eram essas? A Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E quando esse povo chegava lá, eles iam durante essa jornada e até mesmo naquele mesmo lugar, celebrando a Deus, adorando ao Senhor, cantando cânticos de louvor àquele que os protegia, aquele que estava guardando a vida deles. E o Salmo de número 130 não é apenas um salmo de peregrinação, de jornada, de caminhada, mas é um salmo que demonstra a dor, que demonstra a angústia do salmista diante de Deus. E é diante desse contexto que eu quero trazer algumas lições preciosas para cada um de nós que aqui estamos essa noite, vivenciando a dor em alguma etapa, em algum estágio da nossa vida. Logo nos 2 versos iniciais, nós estamos vendo o salmista relatar uma situação de sofrimento, uma situação de dificuldade, de angústia. E ele traz uma linguagem que diz mais ou menos o seguinte: olha, eu estou no fundo do poço, eu não tenho mais esperanças, eu não tenho mais para onde correr. E será que a maioria de nós já não olhou para Deus, ou olhou para os nossos familiares e amigos e disse que estava sem esperança, que não tinha mais o que se fazer, que aquilo que nós estávamos enfrentando era uma causa perdida? Certamente a maioria de nós já disse isso em alguma etapa da nossa trajetória. E isso poderia ser, na vida do salmista, uma questão de doença, um problema na família, mas ele começa a clamar a Deus. E o clamor dele ao Senhor não é um clamor só através de uma oração, mas é um clamor de quebrantamento, é um clamor desesperado de alguém que perdeu absolutamente toda a confiança e toda a fé. É como se ele gritasse, pedisse ao Senhor, ali através do seu clamor, um grito de socorro. Vem e me socorre, vem e me resgata, vem e me tira do fundo do poço. E quantos de nós já não estivemos assim, diante de Deus, pedindo a Ele com gritos de socorro, mediante as situações impossíveis de se resolver? A maioria de nós já fez isso de modo desesperado, orando de joelhos, clamando em casa debaixo de lágrimas. Todos nós já de modo esmagador já passamos por isso, já fizemos isso, e talvez hoje você tenha chegado aqui diante de um contexto onde o seu dia foi um dia que você passou clamando a Deus do fundo da sua alma, do mais íntimo do seu ser. E quando nós começamos a aprender aqui, que quando Deus permite que o sofrimento atinja a nossa vida, o nosso lar e a nossa família, Ele traz algumas lições. E aqui eu não quero dizer que todo sofrimento pode ser resumido, pode ser colocado apenas numa única definição, que é tirar alguma lição. Às vezes não. Só que um destaque que a Bíblia traz e ela nos ensina é que no dia a dia a gente vai percebendo que diante de lutas e adversidades, Deus proporciona oportunidades de aprendizado, e eu vou repetir para que você compreenda. Durante o nosso dia a dia, durante a nossa trajetória, Deus vai percebendo e colocando diante de lutas e adversidades oportunidades de aprendizado, oportunidades de crescimento, oportunidades de você subir degraus na sua vida espiritual. As muitas lutas
muitas vezes nos oferecem oportunidades especiais e até digo únicas de crescimento na nossa vida com o Senhor, na nossa vida enquanto homem de Deus, na sua vida enquanto mulher de Deus. E a Bíblia, quando traz a perspectiva de dor e de sofrimento, ela vai dizer que elas caminham de modo conjunto com o louvor, com a adoração, com a entrega, com a alegria. Mas sabe, a nossa mente não é uma mente preparada para compreender tal situação. A gente não consegue entender que como a Bíblia traz a dor e o sofrimento aliado, caminhando junto com a alegria, com o louvor, com o cântico de júbilo. A gente só consegue imaginar a alegria com a ideia de que logo se eu estou alegre, logo se eu estou em júbilo diante de Deus, cantando louvores a Deus, é porque Deus está perto de mim. É porque Deus está abençoando a minha vida. É porque Deus está ali guardando tudo aquilo que eu tenho feito. É como se você dissesse, olha, está tudo dando certo. O meu emprego está dando certo. Eu tenho o amor da minha vida, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. Deus está perto de mim. Logo, Deus está me abençoando. Eu estou alegre. Porém, em relação à dor e sofrimento, nós logo pensamos, Deus está longe de mim. Eu fiz algo errado. Você já teve aquele sentimento que quando você errou, você percebe ou acha que Deus se distanciou de você? Muitos de nós já pensamos assim. Nós não trazemos essa dor e sofrimento que nós sentimos para a presença de Deus porque nós carregamos algo que nós denominamos como culpa, como a sensação de um abandono. E o que é que a gente faz quando a gente tem isso, quando a gente entende que Deus se distanciou? A gente toma uma atitude que é insensata, mas que ela provém lá do Éden. Sabe o que é que a gente faz? A gente se isola, a gente quer sumir, a gente quer se esconder, a gente quer se trancar num quarto escuro da vida, para que ninguém nos veja, para que ninguém saiba onde a gente está. Os jovens, atualmente, quando estão passando por alguma dor e sofrimento, eu já sei como funciona. Tira a foto do WhatsApp, do status, ali do seu perfil. Já viu? A pessoa está com dor e com sofrimento, tirou a foto do perfil, pode saber, ela está no quarto escuro da vida. Vai lá no Instagram, tinha lá 1000 fotos. Tira tudo, acabou o mundo. Bota lá, em tempo de reflexão, manutenção, planejamento, repensando. Outros começam revendo a vida e amigos. Ai, Jesus, é difícil. Mas essa é a nossa atitude. Outros começam a olhar dentro do contexto do templo e começam a ver a poltrona mais distante. Às vezes sentavam próximos uns dos outros e começam a ficar ali. E a pessoa pergunta, como é que você está? Estou bem. Estou maravilhoso, maravilhosa. A pessoa também começa a não se envolver mais com as coisas. Ela começa a fugir dos outros. A pessoa literalmente desaparece. Ela some. E sabe por que ela faz isso? Porque ela tem a ilusão de que essa situação, que essas atitudes que ela tomou vão resolver o problema. Ou seja, ela pega o problema como se fosse uma bola de futebol e diz, pode jogar aqui no meu peito, que eu vou matar aqui no peito e na raça, e eu vou resolver sozinho, sozinha. Bem-vindo à humanidade, isso somos nós, é a nossa característica errada de achar que nós podemos resolver tudo sozinhos. E isso é um traço do individualismo que marca os nossos dias. E muitas vezes você chega para alguém, como eu acabei de citar, e pergunta para ela, você está bem? Você precisa de algo? E ela diz para você, com aquele ar assim, de que está tudo maravilhoso, ela vira e fala, não se preocupe, estou bem, está tudo ótimo. Eu não conto as vezes que eu perguntei para pessoas que estavam em dias maus,
que eu recebi essa resposta. Estou bem, pastor. Nada me atinge. Eu sou alguém 100% blindado por Deus. Está tudo ótimo. E você que é líder de PGM, de ministério, ou você que está no ambiente de trabalho, que percebe quando o amigo e a amiga chega ali, meio desanimado, desanimada, que pergunta, você também já recebeu essa resposta em algum momento. E o salmista, diante das inúmeras possibilidades de dor da sua alma, como algo que o machucava profundamente no íntimo do seu ser, ele toma uma posição, ele apresenta ao Senhor a sua dor e o seu lamento. E detalhe, essa apresentação ela estava sendo feita no templo. E nós imaginamos que muitas vezes só devemos ir à igreja para agradecer, para cantar ao Senhor e para celebrar a Ele. E eles, naquela época, assim como o salmista, se dirigiam ao templo para derramar as suas lágrimas, para literalmente chorar diante de Deus. Eles faziam desse momento diante do Senhor um momento de colocar a sua angústia, de derramar tudo aquilo que eles estavam passando. E isso faz parte da nossa adoração, do nosso culto a Deus. Os discípulos certa vez chegaram diante de Jesus e disseram em Lucas capítulo 11, verso 1, a seguinte questão. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Eles pedem, eles olham para Jesus e dizem: nos ensina, nos faz aprender como é clamar a Ti, como é falar contigo. E eles perceberam que a oração que eles estavam realizando, que eles conheciam, era uma oração da religião da época, que não estava ligada à forma que Jesus tinha ensinado, à forma que Jesus desejava que eles orassem. Por isso que orar não é fácil. Orar é complicado, não é algo tão simples como a gente imagina. Mas sabe quando é que realmente a gente aprende a orar corretamente? É só quando nós, muitas vezes, enfrentamos as lutas e adversidades da vida. É na dor que Deus nos ensina a orar. É na dor que Deus nos ensina a clamar a Ele, a falar desesperadamente com Ele. Isso também retrata a questão da intimidade. A dor provoca a necessidade de nós sermos mais íntimos na nossa relação com Deus. Não havia essa necessidade, mas ela provoca isso na gente. Mas eu quero te perguntar essa noite, como anda a sua vida de oração com Deus? Como tem sido a tua relação de fala com o Senhor, de diálogo com Ele? Uma vida de intimidade ou uma vida de distância? Pois se a nossa oração aqui essa noite, se a nossa oração ao longo da semana for uma oração mecânica, cheia de rituais, ela não vai surtir absolutamente nenhum efeito sobre a minha vida. Ela vai me transformar apenas como alguém religioso, religiosa, que não entende o diálogo com o Senhor. Mas se a minha oração for cheia de verdade, de graça, e carregar o princípio primordial do Evangelho, que é a sinceridade, as coisas vão mudar na minha vida. As coisas serão transformadas na forma como eu entendo Deus, como eu percebo o Senhor. E cada um de nós aqui deve buscar da nossa relação com o Senhor,
uma relação autêntica, uma relação cristalina, de modo que cada um de nós busque a Deus com sinceridade de coração. E o que nos impede de buscar a Deus com sinceridade de coração? O que te impede até hoje de falar com Deus de modo aberto, claro, ou como se dizem nas gírias, de modo rasgado, abrindo seu coração ao Senhor? O salmista destaca no verso 3 que a oração nada mais é também do que uma luta com o Senhor. É como se ele dissesse: por que o Senhor permite tanto sofrimento em minha vida? Será que eu cometi algum pecado? Será que eu fui omisso em algo? Ou será que eu errei claramente em alguma coisa e o Senhor está permitindo isso mesmo, esse mal na minha vida? Mas perceba que o salmista, no seu diálogo com Deus, diz: se o Senhor fosse contabilizar as falhas e erros, e aqui eu estou parafraseando, da humanidade com base em sua justiça, todos nós estaríamos mortos. E isso é uma verdade, isso não é uma falácia, isso não é uma brincadeira, isso não são palavras que estão saindo da boca para fora do salmista. Se Deus levasse em conta os nossos pecados somente dos que aqui estão, a começar de mim, a nossa insubmissão diante da palavra dele, era para que todos nós aqui estivéssemos fadados à morte, ou nem mesmo estivéssemos aqui adorando a ele. Se Deus nos julgasse somente pelo dia de hoje, o nosso destino ainda assim seria a morte, seria o inferno, porque nós não merecemos o céu, nós não merecemos a graça de Deus, mas ainda assim Ele nos ama e nós somos alvos do seu maravilhoso amor. E Ele traz também um verso 4, onde Ele destaca sobre o perdão, mas Ele oferece o perdão para que nós aprendamos diante do Senhor a temer a Ele. E temor a Deus não é medo de Deus. Não é a perspectiva que foi ensinada de que Deus está com um chicote, ou com um cinturão divino, ou com um tridente correndo atrás da gente espiritualmente falando, para nos punir diante dos nossos erros. Mas o temor a Deus, a reverência, a certeza de que nós devemos viver em santidade, nos leva a aprender sobre Ele. E como é que a gente aprende sobre o Senhor? A gente aprende sobre Deus estudando a palavra dEle, ouvindo a palavra dEle, orando e falando com Ele, mas não somente assim, mas passando principalmente pelas lutas que forjam o nosso caráter e a nossa vida espiritual, por mais que nós não compreendamos aquilo que a gente está vivendo. E aqui nós estamos falando de um salmista que ele conhece a justiça, ele conhece a misericórdia de Deus, e ele conheceu através do quê? Ele conheceu através da lei. Ele não era um novo convertido, ele não era alguém que tinha desconhecimento da lei, ele tinha total conhecimento. Ele sabia o que estava escrito, ele sabia o que estava sendo falado ao coração dele. Mas essa luta, essa dor, essa adversidade fez com que ele começasse a refletir e a entender claramente que a única saída da vida dele diante dessa situação era no Senhor, era confiar no Pai, era confiar no Deus de Israel, era confiar no favor dele sobre a vida daqueles que o temem, daqueles que o amam. E muitas vezes nós permitimos, meus queridos, que a dor, que a decepção
seja levada não para o tratamento adequado em Deus, mas nós permitimos que ela nos destrua, nos esmague. E o salmista começa a aprender verdadeiramente sobre uma relação com Deus, sobre uma amizade com Deus, sobre a submissão ao Senhor. Ele pega o problema, ele pega a sua dor e coloca também como uma adoração a Deus. E com isso, ele vai ao encontro do que a oração produz ou deve produzir em mim, deve produzir em cada um de vocês que aqui estão. E a oração, o favor de Deus produz em nós a correção da direção do nosso coração. E sabe qual é a correção? Sabe qual é a rota para onde Deus direciona o nosso coração? É para o perdão. É para o perdão. E muitas das vezes os nossos relacionamentos com os outros estão prejudicados por algo que muitas vezes faz parte da nossa vida durante muitas etapas, ou está fazendo parte da sua vida hoje, que é a falta de paz. De quem não consegue experimentar a graça que o perdão oferece. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa sabe que Deus aponta o coração para o perdão. Ele não vai, mas ele não experimenta a bondade e o favor do Senhor. E ele aqui, diante de uma dor tão profunda, ele começa a descobrir que não há outra saída senão perdoar sinceramente, senão buscar esse favor diante de Deus. E você pode ter chegado aqui hoje diante de tomadas de decisões que não produziram os resultados que você esperava, que não produziram te levar para os caminhos que você almejava, que você esperava, caminhos que jamais você deveria ter trilhado, pecados que você cometeu, que te fizeram sofrer. Eu não sei se a minha voz mudou aí, mas eu estou sentindo que eu estou em Andrômeda aqui, tipo os cavaleiros do Zodíaco. Me ajuda aí você da sonoplastia. Pronto, retornei à terra. E muitas vezes os nossos pecados, as nossas decisões equivocadas nos levam a sofrer de modo intencional. Sabe quando você peca? Quando você toma uma decisão, você sabe que ali é um buraco. Você está vendo o buraco, você vai colocar o pé, você vai cair, você vai se arrebentar todo. Mas por falta de sabedoria, por falta de reflexão, você vai e cai no buraco. E muitas pessoas te avisaram, disseram, não caminha por aqui não. Não vai por essa rota que vai errado. E você diz, não, eu vou. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu tenho consciência da minha decisão. E você, por falta de sabedoria, por falta de reflexão, toma uma decisão naquele momento que vai reverberar, que vai afetar a tua vida toda. E sabe o que isso gera na nossa vida? Sabe o que isso produz em nossos corações e almas? São situações, são sentimentos que nos levam a nos afastar da presença de Deus, que nos levam a nos sentir não dignos de estar no meio daqueles que estão servindo ao Senhor, de estar no meio da igreja, de estar diante de Deus. A gente se distancia, porque a gente começa a ver, eu errei, eu falhei, eu cometi tal pecado, eu me sinto sujo, eu me sinto suja, eu não me sinto digno sequer de olhar para as pessoas, de levantar as minhas mãos, de falar de Deus para os outros. E isso eu quero dizer para você essa noite, que não é uma atitude correta, não é o caminho que você deve tomar.
Você não deve cultivar no teu coração nenhum tipo de sentimento que te faça se afastar de Deus. Que entenda que a tua vida está acabada, que entenda que Deus não pode mais te perdoar, que Deus não pode mais restaurar a sua vida. Isso não vem do Senhor. Não guarde, não acumule no seu coração coisas que te levam para distante do próprio Deus. E o que é que a palavra de Deus fala a nós? Ela diz o contrário. Crite, peça ajuda, peça socorro ao Senhor, chore, se arrependa, entrega o teu coração no altar. Não permita que a sua vida se esfrie. Não permita que cresça no seu coração maldade, ódio, rancor, inimizade, mas permita na sua vida o crescimento, o amadurecimento. E quantas vezes as nossas atitudes diante das dores nos levam sempre para o lado errado, quando a gente pode caminhar e levar o nosso coração ao lado certo. Você vai permitir que a dor, que a angústia assole a tua alma, assole o teu coração. O salmista muda a sua oração, ele muda o seu lamento e ele decide mudar de postura. E muitas vezes o que Deus requer de nós e quer da nossa parte é uma mudança de postura. Eu estou olhando aqui para o Getúlio é personal, tem o Marquinhos ali. E quando alguém certamente chega para eles e pergunta, olha, eu estou ou magrinho demais, ou estou assim um pouquinho mais forte, eu quero emagrecer, eu quero engordar um pouquinho, eu quero ter um corpo assim mais malhado, mais fitness. Certamente eles vão dizer, estou citando os dois, podem ter mais, tem a Leandra aqui também entre nós. Olha, vamos lá, vamos iniciar essa jornada, vai dar tudo certo. Mas aí a pessoa olha assim, tem uma fórmula mágica? Como é? Só basta ir uma vez? Aí o personal olha e diz, olha, não é bem assim não. O personal vai dizer, precisa de uma mudança de postura. Você precisa ter atitude, você precisa colocar de modo claro no seu coração, na sua mente, que você precisa mudar. Você precisa ter comprometimento, você precisa abraçar essa verdade e torná-la prática. E o salmista aqui, ele demonstra isso. E vai dizer que a forma como a gente lida com o sofrimento define muito de como vai ser a nossa vida. A atitude que a gente toma define muito como será o nosso amanhã. Nem sempre quem está com Deus estará alegre. Vai ter dias que vão ser complicados. Você não vai encontrar toda a vida um crente sorrindo, feliz. Apesar que tem uns que têm uma dádiva do Senhor. Eu conheço alguns que estão sempre alegres, contagiando uns aos outros com alegria, com amor. Mas até mesmo esses terão dias que mesmo que não demonstrem, mas no seu quarto, no íntimo, na oração com o Senhor, estarão tristes porque faz parte da vida. Os dias maus fazem parte da nossa história. Não existe cristianismo sem dor. Não existe cristianismo sem a cruz carregada diariamente. E a proposta do Salmo é aprender a esperar. E em tempos como os nossos, onde tudo é instantâneo, esperar é um desafio mais do que difícil, é super difícil. Os nossos filhos não querem mais esperar. Os nossos adolescentes não querem esperar. Os jovens não querem esperar. Os adultos e até os idosos não querem mais esperar. Esperar se tornou uma palavra que traz medo, que traz raiva, que traz dor. Mas ela está colocada na Bíblia e no nosso dicionário, no nosso vocabulário do dia a dia, como uma palavra que vem como sabedoria para os nossos corações. E muitas pessoas, por não saberem esperar, começam a fazer coisas e viver no automático.
não fazem mais as coisas com prazer, não vivem mais as suas vidas com alegria, mas vivem apenas no piloto automático. Aqueles que estão na igreja começam a servir no automático. Quem está no louvor, toca no automático, canta no automático. Quem prega, prega no automático. Quem está na recepção, na comunicação, quem está em qualquer área, começa a fazer no automático. Começa a viver a sua vida espiritual no piloto automático. Aquele que está só na área profissional, começa a chegar no escritório, começa a chegar no trabalho. Ele antes entrava alegre, ele já entra com a mesma cara todo dia e diz, bom dia. O outro diz, bom dia, está triste? Não, estou apenas cumprindo a minha meta. Cara, crachá, todo dia, apenas fazendo por fazer. Será que essa noite tem muitas pessoas aqui que estão vivendo no automático com Deus? Será que tem muitas pessoas aqui que perderam o prazer de servir ao Senhor, a alegria de viver, tamanhas dores que estão enfrentando? O salmista diz, está bem complicado. Eu sei que eu errei, eu sei que as coisas estão ruins, eu sei que está doendo, e está doendo muito. E há uma expressão que é dita aqui na igreja, que nós não estamos aqui para dizer o tamanho da sua dor, mas estamos para te ajudar na sua dor. Muitas vezes o caminho é desesperador. A gente se culpa, mas a gente deve saber que mesmo diante do sentimento que nos assola, ainda existe uma esperança. Ainda existe possibilidade de mudança e essa possibilidade está em Jesus. E nele reside o perdão. O salmista somente aprendeu isso na dor e no sofrimento. Que a fé e a esperança devem brotar da alma para serem colocadas em Jesus. E nós que aqui estamos essa noite, estamos aprendendo diante da espera e da dor e do sofrimento, que esse é o caminho. O salmista começou a se recordar como Deus tratou os seus antepassados, como Deus tratou Israel, mesmo em meio a tanta infidelidade com ele. Ele começou a olhar a história e a forma como Deus tratou o seu povo e os seus filhos. Ele colocou sua fé na palavra e na obra de cura de Deus e no perdão do Senhor. Ele teve a sua fé fortalecida. Ele esperou no Senhor. Ele começou a ansiar pela presença dEle, pelo favor dEle, pelo amor dEle, logo ao amanhecer. Todos os dias ele já tinha um coração direcionado para saber que Deus iria liberar naquele dia cura, Deus iria liberar perdão, Deus iria liberar graça. Porque a mudança de postura, a mudança de atitude diante do problema fez com que ele enxergasse a vida diferente. E quantos de nós não estamos precisando enxergar a nossa vida com Deus de modo diferente? Quantos de nós não ansiamos mais o amanhecer para ler a palavra, para agradecer ao Senhor? Quantos de nós já não fazemos mais as coisas para Deus como outrora nós fazíamos no primeiro amor? Quando nós chegávamos, orávamos, queríamos servir em todos os ministérios possíveis, queríamos evangelizar todas as pessoas, mas as circunstâncias da vida nos cercaram e nos fecharam e mataram os nossos sonhos. E nós precisamos avaliar o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos, diante da nossa dor, colocar a nossa vida, e a voz se vai, diante do próprio altar. Nós precisamos saber quanta força existe em Jesus para combater o mal. Machucou, ainda dói,
você não consegue vencer, coloca a sua fé em Deus. Está doendo e é muito, coloca a sua fé em Deus. As coisas parecem não mudar, coloca a sua fé em Deus. Coloca as tuas esperanças no Senhor. Porque eu quero te dar um recado claro. A nossa esperança não reside na nossa capacidade, no nosso poder, e nem nas fugas, e nem mesmo quando nós nos fazemos de vítima diante das coisas. A nossa esperança está em Deus. Não adianta você achar que é com a força do seu braço. Não adianta achar que é fugindo. Não adianta achar que é você dizendo: meu Deus, que mundo mau, que pessoas terríveis me perseguem, que dor maldita que não me larga. Não, isso não vai mudar a situação. Só vai mudar quando você, de fato, abraçar ao Senhor e caminhar com Ele. Porque quando nós esperamos em Deus, nós demonstramos profundo desejo de conhecer o Senhor. Mas eu te pergunto, você deseja o Senhor realmente? Você deseja a graça redentora do Senhor? Você deseja a cura? Você deseja realmente andar com Ele? Porque Deus não te chama para andar com Ele somente nos dias de alegria. Ele te chama também para andar nos dias de luta, nos dias de sofrimento. Se você veio aqui essa noite com o desejo de dizer: Senhor, apenas restaura a minha vida, traz cura ao meu coração, e traz cura à minha enfermidade, mas me livra 100% das dores, você veio ao local errado, porque o cristianismo não negocia os processos que a vida nos impõe. Mas o cristianismo nos leva a entender que nós devemos todos os dias transmitir a esperança aos outros, aos abatidos, mesmo ele sabendo que poderia estar pagando pelos seus erros. Ele não deixou de celebrar a graça do perdão, porque quando o nosso coração é curado, gente, verdadeiramente nós buscamos transmitir aquilo que de bom está feito em nós, está sendo feito em nós. É aquela pessoa que Deus está fazendo um milagre, que Deus está curando, que Deus está abençoando, ela tem prazer em compartilhar, ela tem prazer em falar, porque ela quer transmitir esperança. E em um mundo onde só se transmite mensagens ruins, você pode transmitir coisas boas que Deus está fazendo na sua vida. Ele diz para todos nós que o amor e a graça e a misericórdia de Deus é o fato da alegria que está acontecendo nele. E fica uma pergunta para nós: em meio à dor, com os nossos corações machucados e com sentimentos de culpa, de onde vem a nossa esperança e vitória diante disso? E ele responde usando o verso 8, e me acompanhe. Ele vai dizer no verso 8 a seguinte coisa, e eu quero que você guarde no seu coração com muita atenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Quem vai resgatar Israel? O Senhor. Quem vai te resgatar? O Senhor. Quem vai te curar? O Senhor. De um coração machucado para um coração restaurado, para um coração que confiou no perdão divino. Quando você estiver em dificuldade, começar a pensar nos teus erros, comece a pensar no perdão de Deus. Comece a trazer Ele para o convívio da sua vida. E comece a achar que Ele sim está te resgatando. Porque se Deus fosse as últimas consequências dos nossos pecados, nem aqui estaríamos. E homens como Moisés, como Davi, jamais iriam existir. A igreja primitiva, que nós só lemos Atos 2, também não iria existir, porque ela também passou por lutas e errou. Quem te redime não é o outro, é Deus. Quem te restaura, quem te concede perdão, não é o pastor, não é o irmão somente, é Deus.
Se você errou com alguma pessoa e isso tem sido o seu pecado, busque perdoá-la, busque a restauração, a reconciliação. Se você cometeu algum pecado e isso não te liberta, que essa noite, em nome de Jesus, você o confesse diante de Deus e receba o perdão, celebre o perdão. A maioria de nós tem que fazer isso todos os dias em lamento e arrependimento. Não adianta você achar que será redimido fazendo ativismo na igreja. Eu sirvo ali, eu sirvo acolá. Vai dar tudo certo. Eu sirvo em todos os ministérios. Não adianta achar que é dando uma oferta para Deus que você vai comprar o perdão do Senhor. O caminho não é nenhuma dessas opções, nenhuma dessas alternativas. O caminho é se entregar a Deus e buscar o perdão e o favor dele com sinceridade. E se eu pudesse te dar uma dica, eu diria que você fizesse isso não amanhã, não durante essa semana, mas hoje. Que você arranque do seu coração aquilo que tem tirado o teu sono e a tua paz. O que tem permeado a sua mente essa noite. O que tem angustiado o teu coração. O que tem te afastado de pensar e de sonhar os sonhos de Deus. Isso você deve colocar diante do Senhor. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Essa noite você chegou aqui, seja a convite de alguém, seja porque você já está aqui há muito tempo como membro dessa igreja, como congregado. Talvez você tenha vindo aqui essa noite porque alguma enfermidade tomou de conta da sua vida, da sua família, dos seus filhos, de algum conhecido. Mas eu quero te dizer que o Senhor pode curar essas coisas? Pode. O Senhor pode trazer o perdão e a restauração completa da tua saúde física? Pode. Mas sabe o que Deus deseja essa noite? É restaurar toda a tua vida. É te libertar da maior doença que assola a humanidade. E eu vou te dizer o nome dela: pecado. Pecado. Pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa do Senhor. O pecado promove a inimizade, a mágoa, o rancor e até mesmo doenças da nossa alma. Mas sabe o que Deus está promovendo essa noite em você? A possibilidade de você dormir novamente em paz, porque você tem um Deus que cuida de ti. A possibilidade de você novamente andar com a sua alma leve, porque nada mais te aprisiona, nada mais te amarra, porque o Senhor arrancou tudo aquilo que te prendia. E Deus essa noite está te chamando para você romper essas amarras e entregar a sua vida a Ele. Para você romper essas amarras e esperar o perdão dEle. Para você romper essas amarras e perdoar aqueles que, por mais que você ache que não merecem o teu perdão, mas o teu perdão é graça de Deus sobre a vida daquele que precisa, daquele que não entendeu. Se essa noite nós temos aqui pessoas que entenderam a verdade do Senhor e desejam entregar a sua vida a Ele, eis que o Senhor fala contigo. Há alguém aqui essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Erga uma das suas mãos para que eu possa ver. Glória a Deus. Há alguém essa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Erga uma das suas mãos para que eu possa ver, porque o Senhor está trabalhando no meio da igreja. Há alguém essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, mas deseja se reconciliar? Ergue uma das tuas mãos para que eu possa ver. Retorne ao altar, retorne à igreja, retorne à comunhão.
Não se sinta longe, não se sinta distante, não pense o que os outros vão falar sobre você, mas apenas se entregue a alguém essa noite que deseja se reconciliar. Ergue uma das tuas mãos em nome de Jesus. Queria convidar você que levantou a sua mão a vir aqui à frente.